Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos contar a saga dos raros Tempra Turbo brasileiros. A gente tem contado histórias do Tempra nacional, pelo menos no último ano, com uma frequência bem maior, desde aquele Tempra protótipo, né, chassi 260, né, um carro que foi doado pela Fiat para o Senai, né? Depois a gente trouxe para cá o carro ainda 0 km, carro sem uso, foi só montado e desmontado, sei lá, centenas de vezes numa escola do Senai. Depois veio para cá, a gente fez alguma série de vídeos com ele, de descobertas que a gente fez, e acabamos com isso recontando a história do lançamento do Tempra aqui no Brasil. Mas, pelo menos para mim, o filé mignon dessa história são os Tempra Turbo, e hoje nós vamos contar a história dos Tempra Turbo. Tá? Em 1994, a Fiat tinha lançado em 1991 o Tempra já como modelo 92, né? Finalzinho de 91 já como modelo 92, e aí em 1994 como modelo 95, mas cedo ainda no ano de 94, mas já como modelo 95, a Fiat apresenta o Tempra Turbo. Como a gente já falou nos outros vídeos, o Tempra nacional ele pegava uma parcela de público diferente do Tempra italiano. O Tempra na Itália era um carro médio, né? Você tinha o Fiat Croma, que era o carro top de linha, mas aqui para o mercado brasileiro ele veio como um carro top, né? E para isso a Fiat adequou os seus pacotes mecânicos, né? E uma das cartas que a Fiat tinha na manga era o Tempra Turbo, né? Esse carro é um carro muito raro. Essa carroceria de duas portas foi feito só no Brasil. Não estava nem programado para mostrar, mas a gente vai mostrar um outro que a gente tem para restaurar. Esse carro é um carro que tem vídeo no canal, a gente já mostrou algumas vezes esse carro no canal, mas quando a gente vendeu o nosso Tempra protótipo para um amigo nosso, para o Matheus, que é um baita estudioso aí da linha Tempra no Brasil, ele estava vendo que pelas pesquisas que ele fez, o Tempra de duas portas teve só 2.000 e tantas, 2.200, 2.000 e tantas unidades produzidas, né? Como são carros que se depreciaram muito, fazendo a gente lembrar um pouco a história dos Dodges no Brasil, né? Que eram caríssimos, depois foram largados na rua aí, quando deixaram de ter interesse para o público normal. Esse Tempra aqui também, a gente trouxe do Rio Grande do Sul. Também é um Tempra Turbo 95. Esse aqui está um pouquinho melhor de mostrar, apesar do estado que ele está, porque tem mais espaço para a gente mostrar a carroceria de duas portas. Então esse aqui é um Tempra Turbo, como todos os Tempra Turbo. Quando a gente fala de Tempra Turbo, a gente está falando disso aqui, né? Do Tempra duas portas. Todos eles são 95, seja ele fabricado em 94 ou fabricado em 95. Então 94/5 ou 95/5. O que acontece é o seguinte: quando a Fiat desenvolveu essa carroceria, esse carro aqui está com as rodas erradas, tá? A roda correta é a que está no outro. Esse aqui é a roda que saiu em 97, e por ser aro 15 ao invés de 14, com frequência as pessoas trocavam. A gente conseguiu o jogo original de rodas desse carro, vamos trocar assim que a gente conseguir parar para fazer isso. Mas a Fiat desenvolveu uma carroceria de duas portas para o Tempra nacional, num momento em que o mercado ainda era comprador de carros duas portas, mas quando o carro ficou pronto, o mercado já tinha mudado e as pessoas não queriam mais o carro duas portas. Eles queriam efetivamente o carro com quatro portas, né? O que a Fiat fez ainda no ano de 95? A Fiat pegou o Tempra Turbo, né, e colocou a mesma mecânica, a mesma coisa, só que numa carroceria de quatro portas, e chamou ele de Tempra Stile. E essa é a história que nós vamos contar lá na frente, onde a gente está com o Tempra Stile 96. Também, quem acompanha o canal, é o Tempra Stile que foi pedido por uma pessoa de Brasília, que fez um pedido na Fiat, pediu uma configuração super inusitada, né? Ele vermelho Alpine com interior bege, grupo 6. Então um carro provavelmente um carro único, né? E que a gente localizou através de um amigo nosso que sabia a história. E o Rafael, que mora em Catalão, nos passou a história do carro.
Demorou um tempo, a gente conseguiu negociar com o Cosme, que era o primeiro dono do carro, e trouxemos o carro, compramos o carro, trouxemos o carro para a coleção, mas o carro nem para cá veio, ele foi direto para Catalão, onde o carro foi todo restaurado, né? Recentemente ele voltou para lá para uma primeira revisão pós-restauração, né? E agora o carro está de volta aqui com a gente. Nesse meio tempo, a gente também colocou para funcionar o nosso Tempra Turbo Stile, branco banquise, né? E colocamos os dois carros aqui para contar essa história. O legal seria se a gente tivesse colocado também o Tempra Turbo duas portas aqui, e aí a gente contaria a história mostrando eles lado a lado. Mas fica para uma próxima oportunidade. Esse carro está lá no fundo, tem umas coisas para fazer nele ainda, não está em condições ainda da gente mostrar ele lado a lado com esses daqui. Hoje tem um pouquinho de barulho na fábrica da frente aqui, peço desculpas antecipadas, né? Mas então, retomando aquela história, em 95 a Fiat lança o Tempra Stile, que basicamente era o mesmo Tempra Turbo, só que na carroceria de 4 portas, tá? Essa roda catavento, liquidificador, não sei como é que vocês gostam de chamar, ela saiu só no Tempra Stile, né? O Tempra Stile tem modelo 95 e 96, mas em termos de marketing tinha uma pequena questão semântica aí. O pessoal não associava, isso eu lembro bem na época, eu tinha 26 anos em 96, o pessoal, muita gente que não era muito ligada em automóvel, não associava o nome Tempra Stile a um Tempra Turbo, né? E aí para o ano seguinte, para 1997, a Fiat deixou as coisas mais claras, rebatizando o Tempra Stile de Tempra Turbo Stile, tá? Então, para fazer um apanhado geral da produção desses carros, vamos falar só de ano modelo, tá? 95, todo Tempra Turbo duas portas é 95. Aí em 95 a gente tem o Stile, 95 e 96. E aí 97 e 98 a gente tem o Tempra Turbo Stile, tá? Mudou pouca coisa, basicamente a gente está falando do mesmo carro, apesar desses carros serem muito diferentes em vários aspectos aí. 97 e 98. Esse mesmo amigo Matheus que nos passou um número de produção de Tempra duas portas, né, em apenas 2.000 e poucas unidades, esses dias estava falando que o Tempra Turbo Stile 98 teve só 200 e tantas unidades produzidas. Eu não sei se essa informação está correta em ano modelo ou ano fiscal. Então são coisas aí que a gente ainda tem que evoluir, e à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai contando aqui no canal. Mas o legal é ver esses dois carros aqui, né? O 96 e o 97. Vamos falar o que mudou de um ano para o outro e as grandes diferenças que esses dois carros têm, tá? Bom, a grande diferença que a gente bate o olho e vê são as rodas. O 96 tem essa roda catavento, como a gente falou, e o 97 é uma roda 14, tá? E o 97 já ganha essa roda 15. Essa roda 15, ela vinha também no HLX, tá? Não era exclusividade do Tempra Turbo Stile. E o pessoal trocava muito, como naquele Tempra Turbo 95 que está lá no fundo, aquele preto ainda para restauração. Eu particularmente gosto muito mais dessa roda, acho essa roda muito mais ligada com o carro turbo, né? Parece uma turbina. O engraçado é que a Fiat economizou um pouquinho em não fazer lado para a roda. Se você pegar a roda do nosso Subaru SVX, ela tem um desenho mais ou menos parecido e ela tem lado. Por exemplo, aqui, ó, o biquinho, né, fica para frente. Do outro lado, o biquinho fica para trás, né? Porque a mesma roda para o mesmo lado. No Subaru SVX tem roda do lado direito e roda do lado esquerdo. Então eu acho que fica muito mais bonito desse lado a roda do que do lado de lá. Mas aí já é um toque, não um toque no sentido de gosto, mas toque de transtorno obsessivo compulsivo meu, de ficar vendo onde fica o biquinho da roda. Essa roda aqui, esse carro está com um perfil um pouquinho mais alto, né, do que o original. O pneu original ele era um pouquinho mais baixo, mas esse carro, e aí já vou falar um pouco da história dos dois. Esse carro, a pessoa que me vendeu ele usava o carro, né?
E aí ele colocou esse pneu um pouco mais alto, ele achava um pouco mais confortável, com buraco. Esse carro veio do Espírito Santo. Nas rodovias, aí por uma questão de usabilidade, ele preferiu o pneu com um perfil um pouquinho mais alto, tá? Mas para ficar com o visual correto, o dia que a gente tiver que trocar esses pneus, a gente coloca o pneu na medida certa, tá? Duas grandes diferenças desses carros. Primeiro são as configurações, né? Então esse aqui é um Vermelho Alpine grupo 6, o carro é o mais completo possível, né? Ele tem tudo que ele pode ter, inclusive os bancos de couro bege, que a gente só tinha visto em catálogo, né? Então aqui, ó, interior de couro bege, o toca-fita Alpine com disqueteira, banco tudo elétrico, né? Com várias posições, regulagem de altura, com todos os controles elétricos aqui no banco. Então ele realmente era o carro mais completo possível, tá? Já esse daqui, ele é um carro grupo 1, é o mais simples possível. Ele tem o interior de veludo, né? É até um veludo gostoso, né? É um veludo que dura, você vê que está em muito bom estado aí, né? Apesar dos 119 mil quilômetros do carro. E aí, o maior problema dele é não ter a regulagem de altura. Então, para mim, a ergonomia do carro fica muito prejudicada, porque eu sou alto. Eu fico numa posição meio esquisita para dirigir, sabe? É uma posição assim meio de van. Eu fico meio alto aqui e tal. E é o único pênalti desse carro para mim. Esse carro é muito bom de andar. É um carro muito íntegro, um carro que nunca foi restaurado. Você vê aqui, ó, tem restos de plástico no carpete. Realmente o que o carro tem é de desgaste do próprio carro, né? Então um pouco de umas marquinhas no volante de couro, a própria alavanca de câmbio aqui também meio desgastada, mas a alavanca do freio de mão ainda apresenta a textura original. As forrações de porta também são todas muito zeradas, forro de teto. O carro realmente é muito bom. O carro tem quase toda a pintura de fábrica, né? E tirando a posição do banco, esse carro é uma delícia de andar. Um carro muito esperto, anda muito. Os pneus com perfil mais alto deram um conforto adicional ao carro, sem prejudicar a estabilidade. Foi um carro que eu coloquei na estrada. Fui de São Paulo para o museu algumas vezes com ele. Foi um carro que eu efetivamente usei um pouco quando comprei. Usei até em São Paulo. Usei para trabalhar. Engraçado você chegar naqueles prédios AAA, onde ficam os escritórios hoje, chega com um carro desse. Como chama a atenção, né? Pra gente que é um pouco mais velho, que viu esses carros serem lançados, tal, ainda não é um carro tão antigo, né? Tanto que a gente chama de neocolecionáveis, mas para um pessoal um pouco mais novo, já são carros definitivamente antigos. Então tem essa questão de relatividade aí, né? Relacionada à idade de cada um. Bom, esse carro aqui então, ele foi de um único dono quando a gente comprou. Um único dono que era apaixonado pelo carro, tanto que a gente ganhou um monte de fotos do carro, inclusive do carro novo, né? 134 mil quilômetros, então as quilometragens são equivalentes, né? Mas esse carro aqui é um carro que foi totalmente restaurado, foi muito bem restaurado. O Rafael fez um trabalho muito bom nesse carro. O carro ficou realmente muitas peças novas de estoque antigo que o Rafael conseguiu colocar nesse carro, inclusive carpete, tá? Esse plástico aqui não é um plástico que a gente inventou, é o plástico que vinha mesmo na reposição do carpete. E o resultado muito bom. Como a gente fez inclusive motor desse carro, ele ainda está um pouquinho mais amarrado que o outro, né? Talvez seja questão de amaciamento, das coisas se assentarem, né? Mas ele tem um desempenho muito bom. Mas aquele lá realmente é um carro meio encapetado. E a gente tá tentando descobrir as eventuais diferenças aí de um carro para o outro. Agora, esse carro aqui, ele tem a vantagem da regulagem de altura. Então, para mim, fica bem mais gostoso de dirigir a posição. Impressionante como um item simples, né? Mas faz muita diferença na sua
na sua experiência de dirigir aí, né? Vamos dar uma volta com ele. Ó, manopla do câmbio zeradinha. Ele tá querendo que eu abasteça, mas eu não vou abastecer agora, I'm sorry. Não precisa ficar pitando pra me lembrar. Então o carro ficou tudo justinho, tem uma sensação de carro novo, sabe? Realmente parece que é um carro que definitivamente não parece um carro que tenha 24 anos de fabricação, né? Esse turbo aqui do Tempra, comparado com os turbos atuais, né? É um turbo que tem um lag maior, então você tem um pouco de buraco quando você não tem, ó. Agora é que ele fica macho mesmo. Quando passa dos 4.000, ele, em rotações mais baixas, ele dá aquela, né? Isso é característica da tecnologia das turbinas de época aí. Mas para isso tem um remédio, né? É só não deixar o giro cair. Não deixar o giro cair, você consegue manter um desempenho muito satisfatório. E assim, tem carros que a gente fala, né? Nossa, pra época esse carro anda bem e tal. Esses Tempra Turbo são carros que não é que pra época eles andam bem, até pra hoje eles andam bem, né? São carros leves, uma dirigibilidade muito boa e acabam tendo um desempenho realmente muito diferenciados aí até pra hoje, ó. Tá mansinha, né? Ó. Chega em 4.000. Aí ele dá até uma grudada aqui. Obviamente eu tô dentro de um condomínio, por mais que não tenha ninguém aqui, eu vou na manhã, eu não passei de 40, 50, 60, velho. Mas ele pede, é um carro que pede giro, sabe? Não é um carro que gosta de passear, é um carro que gosta de acelerar. Tem carro que gosta de passear, tem carro que tem motor forte, mas que pede uma direção mais tranquila, né? Esse aqui não, esse aqui pede uma direção mais inspirada, né? Vamos dar uma voltinha no branco também. Então o carro que a gente falando de Tempra aí, principalmente no começo desse ano, né? Eu acho que a gente teve um papel bem legal em incentivar algumas pessoas a enxergarem esse carro também como um carro de coleção. Gente que gosta de carro, gente que tem vontade de ter, sei lá, de ter os carros mais antigos mesmo, né? Mas que hoje é cada vez mais difícil comprar um Dodge com preço razoável, um Opala SS6 com preço razoável, né? Então são opções muito legais. Os carros dois estão no osso de gasolina. Tomei uma bronca do meu amigo Bitu outro dia. Badala! Não acelera carro turbo com pouca gasolina. Não, estamos só dando uma voltinha aqui. E a gente deixa com pouca gasolina, porque são carros que andam um pouco, né? Senão a gasolina envelhece, né? Mas também não precisa ser tão pouco aqui. Vamos dar uma melhorada na alimentação deles aqui, né? Ó, esse carro aqui, ele já é encapetado mesmo, ó. Você joga primeiro, ele já te quer que anda, né? Esse aqui tá com... Ele quer... Ó. Ele já puxa... Aquele lá com 4.000, ele fica mais. Esse aqui com 3.500, ele já quer que você... Ele já te puxa pra tá... É realmente um carro muito, muito gostoso esse branco aqui, sabe? Apesar da posição de dirigir meio esquisita dele. Mas voltando ao que eu tava falando antes, então a gente sabe porque o pessoal manda mensagem, manda e-mail, comenta, né? Putz, comprei um Tempra também. Ah, meu irmão tinha um Tempra velho, eu acabei ficando com ele, tô fazendo carro.
Eu acho que isso é muito legal, esse papel é uma das motivações minhas de manter o canal, é incentivar as pessoas a preservar a história da indústria automobilística brasileira, né? É ter um segundo carro, ter um carro como hobby. Tipo assim, não posso me estrepar sozinho, né? Tem que ter mais gente se estrepando junto, né? Mas isso foi muito legal. E os Tempra Turbo são carros realmente muito interessantes. Aquele primeiro Tempra Turbo que eu mostrei, os dois Tempra Turbo, quando eu falo Tempra Turbo, é o duas portas, tá? Os dois Tempra Turbos que eu comprei foram carros que eu paguei muito barato. O vinho dele era um carro que estava com problema de documentação. E agora fez 5 anos, não tinha recibo, a pessoa tinha morrido, nada de grave assim. E a gente pegou um recibo no papel de pão. Agora em agosto fez 5 anos do recibo no papel de pão, mas reconhecido em cartório, para você conseguir marcar a data de início de tempo, né, para um processo de uso capião de bens móveis, né? Aliás, esses dias, num desses grupos de Facebook, alguém falou de uso capião de bens móveis e, cara, eu escutei tanta besteira, mas tanta bobagem sobre o uso capião de bens móveis, né, que um dia eu já estava planejando, eu quero fazer um vídeo desse assunto, né? Tem o meu xará, Alexandre de Campinas, advogado, se ofereceu para fazer o processo daquele carro pra gente. Nós vamos lá um dia no escritório dele. Só não fiz isso ainda por conta da pandemia. E vamos deixar bem clara a situação do uso capião de bens móveis. A gente já conseguiu êxito aí. Em todos os carros que a gente entrou, a gente teve êxito, né? A legislação é bem clara, é simples, né? A única coisa é que demora um pouco, dependendo da onde você entrar. Então aquele vermelho Asti, que é aquele vinho, ele veio do Rio Grande do Sul, estava anunciado para peças, um carro com 70 mil quilômetros apenas, era de único dono. O dono morreu, não tinha recibo, não entrou em inventário, sei lá o que aconteceu. E a pessoa estava vendendo o carro para tirar peças, né? A gente falou, mas nem a pau que vai tirar peças, né? Vamos comprar o carro, a gente deixa o carro 5 anos parado e depois a gente faz uso capião dele e regulariza ele. Já o preto não, o preto é um carro, o vermelho Asti tem interior de tecido. O preto tem interior de couro, mas era um carro mais gasto. A gente trouxe do Rio Grande do Sul, também foi muito barato. Esses carros agora estão começando a entrar no radar, estão começando a pegar preço, mas ainda acha, viu? Ainda acha boas oportunidades aí. Os 4 portas, mais fácil ainda de achar, né? Não vai achar carro zerado, vai ter que fazer coisa, né? Mas eu acho que é uma baita opção para quem quer pôr um pé nos neocolecionáveis aí. Eu realmente tem coisa que eu fico muito feliz de fazer, e ver esses dois carros, o vermelho e o branco, um do lado do outro, para mim só faltava duas portas vermelho Asti aqui do lado, já regularizadinho, lindo e cheiroso, para ficar perfeito, porque eu tenho memória de um vermelho Asti da época, ficava num posto de gasolina que ficava no caminho do meu trabalho, e por duas portas eu acho ele lindo, lindo, lindo. Esse vermelho com interior bege é uma coisa realmente única, né? E o branco Banquisa, eu sou suspeito para falar de carro branco. Sou apaixonado por carro branco, né? Meu carro de uso é uma Mercedes branca, tive um Ômega 95 branco, eu sempre adorei carro branco. E eu acho esse carro aqui de um bom gosto, assim, absurdo, né? Deixa eu dar uma abrida nos porta-malas, tá? Outro dia eu mostrei aqui, eu me confundi com outro carro que tinha toca-fita, mas não tinha a disqueteira. Ele tem a disqueteira assim, aqui, ó. É a CHM 5600, não, S600, aliás. E aqui, isso aqui tá fechado, ó. Aqui é o botão do porta-malas mesmo. Vou tirar a chave aqui, velho. Eu às vezes dou umas variadas, viu? Vocês não ligam, não. Às vezes posição de puxador de capô e tal. Ó, esse aqui tá demais, esse porta-mala, né? Ó, é a mesma disqueteira, né? Essa rede aqui, toda a forração, zerado. Vermelho Alpine ou vermelho Alpine? Tá em inglês ou em italiano? Sei lá.
Eu chamo de vermelho Alpine, pode ser que seja Alpine. E aqui é o branco Banquisa. Então aqui é um carro realmente muito íntegro, né? Muito autêntico. E aqui é um carro que foi realmente muito bem zerado, muito bem gabaritado, né? Essas bundas altas típicas de design da segunda metade dos anos 90, né? Desde a primeira metade dos anos 90. Vamos dar uma olhada no cofre dos dois também. E aí vocês deixam aí nos comentários, né? Os dois 0 km na época, qual que é mais bonito? O vermelho com bege ou o branco com cinza? 96 ou 97? Tempos atrás apareceu um Stile 96 branco Banquisa, né? Ou seja, ele branco como esse, mas com as rodas desse aqui. Puta, combinação realmente matadora. Uma época que a gente ainda tinha carros com a possibilidade de ter configurações quase que exclusivas, né? Carros saíam em quantidade relativamente baixas e com as opções que você tinha, os opcionais possíveis, você tinha carros quase, alguns carros quase únicos aí, né? Então aqui o cofre super bem restaurado. E aqui o cofre original com as marcas de uso. É legal, né? Eu adoro fazer essas comparações de um carro restaurado, um sem restaurar, um de uma cor, outro de outra, ver o que muda, né? No visual do carro, com essas mudanças aí de configuração de cor, de configuração de interior, né? Então é isso, vamos encerrando aqui. Tentei fazer o vídeo mais completo possível do Tempra Stile 96 e do Turbo Stile 98. Como já dizia a propaganda, é tempo de Tempra. Beleza? Então é isso aí. Inscrevam-se no canal. Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição. Se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal e tenha acesso a quase 200 de vídeos exclusivos. A gente põe vídeo exclusivo praticamente todo dia. Toda vez que acontece alguma coisa relacionada aos nossos carros, às nossas obras aqui, a gente vai atualizando os membros com a maior frequência possível e você pode fazer parte disso clicando no link que tem aí na descrição do vídeo no Seja Membro do canal. Beleza? Abraços, até mais, valeu!